Professor Ronaldo, hoje o senhor nos traz um vídeo, acho que todos são especiais, mas esse faz parte de uma história, ele traz um personagem da nossa história muito especial. Exatamente, um personagem especial, porque foi o prefeito que mais tempo governou Porto Alegre. José Montari foi eleito pela primeira vez em 1896, né? E só deixou a prefeitura em 1924. Ou seja, foram 27 anos ininterruptos como intendente. Na época não se chamava prefeito, se chamava intendente. E José Montari passa para a história como alguém que foi conservador. Ele passou para a história, a análise do seu governo foi de conservadorismo. E eu não sou historiador, não tenho essa pretensão, né? Todos sabem que eu sou apenas um juntador de fotos. Mas eu tenho a pretensão de mostrar um pouco das obras de infraestrutura que esse homem deixou e que o telespectador depois julgue se ele foi um conservador ou se ele, de repente, foi comparado com prefeitos que, na verdade, foram muito ousados. Porque ele foi substituído em 24 pelo Otávio Rocha, que foi um prefeito, digamos, considerado extremamente como um grande inovador, como desbravador e tudo mais. É que, na verdade, José Montaury tinha uma visão. Ele tinha uma visão digamos assim, de não tributar demais a população. Os impostos municipais, durante esses 27 anos, aumentaram quase que vegetativamente e ele fez muitas coisas mesmo assim. Quando Otávio Rocha assume em 24, o que o Otávio Rocha faz imediatamente? Aumenta em muito a carga tributária do município de Porto Alegre. E aí faz obras como, por exemplo, o viaduto Otávio Rocha, né? As obras de ampliação da Avenida Otávio Rocha e uma série de outras coisas que ele fez. No pouco tempo que ele ficou prefeito, porque ele morreu 2 anos depois, morreu durante o mandato. Ele teve uma hemorragia digestiva e morreu. E aí quem o substituiu foi o seu vice, Alberto Bins, que também manteve o mesmo ritmo, digamos, de obras. Então, o que aconteceu com José Montaury? Ele fica como um prefeito que, como ficou muito tempo e fez muitas obras que enterrou cano, como se chama. Sim, obra no chão. Mas bota dinheiro na terra. Mas se vocês observarem o que ele fez, vocês vão ver que ele não é esse conservador para o qual ele passou para a história. Né? Então vamos conhecer José Montaury de Aguiar Leitão, agora? O intendente. Não sei, tem mais alguma coisa a falar? Não, tá bom assim, tá bom, já falei muito. Não, tá bem, tá ótimo. Então vamos ver. José Montaury era carioca, nasceu em Niterói, no estado do Rio. Ali tem uma foto dele, garimpada aí com 7 anos de idade. E ele se forma engenheiro na Universidade Fluminense, né? Logo, muito cedo, e vem para o Rio Grande do Sul como inspetor de terras. Naquela época estavam se abrindo as colônias, Caxias, Bento Gonçalves, e ele vem como inspetor dessas terras. Fica lá, se liga ao Partido Republicano, que na época era comandado por Borges de Medeiros e por Júlio de Castilhos, e imediatamente se torna um homem de confiança deles, né? Porque era realmente um homem de muita confiança. E é eleito prefeito, por indicação do Partido Republicano, em 28 de setembro de 1898, né? De 96, perdão. Em 97 ele assume. E de cara ele já manda aterrar a doca que estava do lado do mercado, isso já em 1898, e constrói o prédio da prefeitura. Então veja, ele foi que construiu o atual Paço Municipal. E no mesmo Paço Municipal, ele, 1 ano depois, cria a Assistência Pública Municipal, que é o embrião do nosso Hospital de Pronto-Socorro, né? Porto Alegre foi a primeira cidade do Brasil a ter uma assistência pública municipal nos moldes em que ele implantou aqui, né? E que até hoje existe. Também foi ele que implantou a ferrovia, a Estrada de Ferro do Riacho, que era o trem que saía ali da Ponte dos Açorianos e ia para a Tristeza, levando, na verdade... Muito show. Professor Ronaldo que fez essa animação. Espetáculo. E aí? Isso foi o José Montaury que fez, né? Ele também criou uma telefonia municipal, isso antes da Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, né? Ele simplesmente criou todas as comarcas tinham um telefone da municipalidade. E esse telefone foi estendido a Itapuã com a finalidade de controlar a entrada e saída dos navios na entrada do farol de Itapuã. Isso ajudou o comércio a controlar principalmente o comércio de mercadorias. Também foi ele que implantou
a hidráulica Moinhos de Vento, que hoje é a hidráulica Moinhos de Vento. Foi ele que implantou, foi ele que começou, então, o tratamento adequado de água em Porto Alegre. Ela não tem o nome dele? Não, o dele está só a rua. Foi ele também que fez a companhia digamos, de luz, né? Foi ele que implantou uma geradora municipal de energia elétrica, com a finalidade precípua de levar energia elétrica para os bairros, que não eram providos de energia elétrica nem de gás. Então, as noites ficaram mais claras nos bairros a partir do momento em que José Montauri criou a usina elétrica municipal. Foi ele também, em 1906, que criou o primeiro sistema de esgotos da capital. A capital tinha esgoto a céu aberto, não tinha esgotos. E ele fez uma rede de esgotos que se estendeu desde o início do seu governo e deixou com mais de 100 quilômetros de esgoto quando saiu em 1924. Né? Esses esgotos tinham ali na Câncio Gomes uma bombeadora e tinham várias bombeadoras por toda a cidade que então largavam, lógico, tinha um tanque de decantação, mas largavam no Guaíba, né? Era um princípio que existia. Mas vejam, isso foi tão importante, essa rede de esgotos, que a mortalidade infantil em Porto Alegre caiu em 5 anos de 37,6 para 16,2. Que queda, né? Caiu em 5 anos a mortalidade infantil em Porto Alegre. E foi ele também que criou o Plano Geral de Melhoramentos. Ele encomendou esse plano em 1912 para esse arquiteto que está aí aparecendo. Isso é uma foto também garimpada, o arquiteto João Moreira Maciel. E ele fez todo um projeto para a cidade do futuro. Pensou a capital lá naquela época. Entre algumas coisas eu vou mostrar, por exemplo, Parque da Redenção. Foi projetado lá por João Moreira Maciel. A retificação do Riacho, que aparece lá em cima, também estava no plano do José Montauri. A abertura da Borges de Medeiros, não o viaduto, a abertura da Borges. E também o aterramento de toda aquela área onde hoje está Mauá, 7 de setembro, para fazer o Cais do Mauá. Né? Então, o Cais Mauá foi começado no governo do José Montauri e foi terminado depois em outros governos. Montauri teve a sua última eleição em 1920, porque não foi mais possível a reeleição, e morre em Porto Alegre no dia 28 de setembro de 1939, aos 81 anos. Que bom, viveu bem. Pobre. Pobre. Não era miserável, mas era pobre. A casa em que ele morava era alugada. Então, um homem que serviu todos esses anos, fez tudo isso que vocês viram aí. Agora eu deixo a pergunta, será que ele era um conservador? E aí eu pergunto, que diferença, hein? Que diferença! Ele ainda foi deputado, se elegeu deputado, depois que saiu da prefeitura, ainda conseguiu se eleger deputado, mas e exercia engenharia, porque ele era um engenheiro de formação, exerceu a engenharia, mas morreu aos 81 anos em Porto Alegre, está enterrado no cemitério da Santa Casa. Isso prova que dá pra gente fazer as coisas sem precisar dividir delicados.